Questão 9, então, pessoal, bora lá. A questão 9 diz que o Pedro encheu totalmente uma garrafa com 900 centilitros de água, usou 1/6 dessa água para regar o seu pé de couve e 1/5 do que restou. Então, olha aqui, ó, já, quem é meu aluno já sabe, já circula essa palavra aí do que restou, tá? Ele despejou em seu aquário. O formato do aquário é um paralelepípedo retângulo de arestas 1,5 decímetros, 2,5 decímetros e 1 decímetros. Que barbado, o cara já te deu tudo em decímetro, tá vendo? Sabendo que inicialmente o aquário estava completamente vazio, qual percentual da capacidade total do aquário ainda poderá ser preenchido com água sem que venha a transbordar? Então, galera, primeiro a gente vai organizar isso aqui. Então olha só, vamos lá. Começar, deixa eu pegar uma caneta aqui, legal. Começar organizando, já botei aqui, né, por causa que o cara falou pra gente em centilitro, tá? Ele falou em centilitro, a gente vai ter que transformar alguma coisa aqui. Então, bora lá. Ele começou dizendo que 1/6 da água para regar o pé de couve. Então, bora lá, ó. Pé de couve. Pé de couve. Foi 1/6 da água. Gente, depois ele fala que usou 1/5 do que sobrou. E, vamos lá, 1/5 do que restou ele despejou no aquário. Então, vamos lá, olha aqui, ó. Aquário. Aquário, gente. Se ele falou que foi do que restou, então eu preciso voltar na parte anterior, na parte do pé de couve, e pensar o seguinte, cara, se ele despejou 1/6, né, no pé de couve, então tem que ter sobrado 5/6 aqui, não é? Se ele despejou 1, tem que ter sobrado 5, ok? Então, quando a questão nos fala que ele despejou 1/5 do que restou no aquário, então a gente vai fazer o seguinte, olha só, 1/5 de 5/6. Né? Porque D é vezes, a gente multiplica essas frações aí. Então, isso aqui vai ficar uma barbada, olha só que tranquilo isso aqui de fazer, gente. A gente pode cortar o 5 daqui e daqui, né? Dá para simplificar ele antecipadamente, e aí vai ficar 1/6. Então, isso quer dizer o seguinte, 1/6 da água foi para o aquário, vamos ver de novo, ó. 1/5 do que restou ele despejou em seu aquário, então isso aqui foi pro aquário, ok? Isso aqui é 1/6, gente. Só que é 1/6 de 900 centilitros, não é? Então tem que descobrir quanto que ele despejou no aquário. É só dividir 900 por 6. Vamos ver quanto é que vai dar. 900 dividido por 6. Isso dá 150 centilitros. Beleza, gente? Até aqui tudo bem. 150 centilitros foi pro aquário, tá? Depois a gente vai passar do centilitro, né, para alguma outra unidade de medida. Depois o prof vê isso aí, beleza? Ok, então aqui, ó. Agora o aquário dele, né? O aquário tem formato de um paralelepípedo. Então eu não vou desenhar o aquário inteiro, só vou fazer aqui a vista tridimensional desse aquário. Esse aquário já tem todas as medidas em decímetros, né? Então eu vou botar aqui, ó, 2,5 decímetros. Vou dizer que 1,5 é aqui na largura, 1,5 decímetro na largura e 1 decímetro de profundidade, beleza? Não importa aqui quem é quem, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o volume disso aqui e para calcular o volume eu vou só multiplicar as arestas, né? Então não faz diferença para a gente aqui qual é a ordem delas, tá? Então o volume total do aquário eu vou chamar de VT. Volume total do aquário vai ser o produto das três dimensões dele, né? Então vai ficar 1,5 vezes 2,5 vezes 1. Não esquece, isso já está tudo em decímetro, então a gente não precisa passar para outra unidade de medida. 1,5 vezes 2,5 vezes 1, isso dá 3,75. Então, isso quer dizer o seguinte, 3,75 decímetros cúbicos, né? É o volume total do aquário. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui, um pouquinho mais para o lado, beleza. Então, 3,75 é o volume total desse aquário. Gente, o que eu vou fazer agora? Olha só, vamos ver o seguinte. Esse aqui é o volume total do aquário. E o que vai ser despejado nesse aquário? Vai ser despejado 150 centilitros. Porém, nós temos duas unidades de medida diferentes, que é o centilitro e o decímetro cúbico, né? Então, a gente já sabe o seguinte, olha aqui, ó, isso tu tem que saber, isso que eu vou escrever aqui tu tem que saber, tá? 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro, beleza? Então, isso aqui é a mesma coisa que 3,75 litros. Essa é a capacidade do aquário. E aí a gente vai passar esses 150 centilitros para litros. Ah, beleza. Então vamos lá usar a tabela. Por isso que ela está aqui, tá? Ó, centilitros, 1
duas casas para a esquerda, gente, ok? Então, aqui a minha vírgula está o mais à direita possível, ela vai andar duas casas para a esquerda, ela vai ficar ali, 1,5 litro. Então, né, o que eu vou fazer? Eu vou tirar 1,5 desse aquário, ok? Para saber quanto que sobra. Por quê? Porque a pergunta, justamente, olha aqui, ó, vamos para a pergunta. Sabendo que inicialmente o aquário estava completamente vazio, qual é o percentual da capacidade total que ainda poderá ser preenchido? Então, a capacidade total do aquário é 3,75 e a gente vai colocar 1,5 litro dentro desse aquário. Vamos ver quanto que vai sobrar. Então, 3,75 menos 1,5 litro vai sobrar 2,25 litros. Isso é o que vai faltar ainda para preencher. Agora a pergunta é, deixa eu ver qual é a pergunta. O percentual, né, da capacidade total do aquário que ainda poderá ser preenchido. Então, vamos para a porcentagem. Vou montar a porcentagem aqui com vocês. Tá? Vai ficar assim, ó. Isso aqui é um desenho do icosaedro que eu tentei fazer e não deu certo, né, na questão anterior. Então, aqui, a porcentagem, né, é o que eu quero sobre o total. A gente pode também usar uma regra de 3 aqui, gente, tá? Eu quero saber quanto que 2,25 representa em relação ao total, que é 3,75, ok? Isso aqui é o que eu ainda posso encher e isso aqui é o total. Se a gente dividir um pelo outro, a gente vai encontrar a porcentagem. Então, 2,25 dividido por 3,75, isso dá 0,6. E vocês já sabem que 0,6 é a mesma coisa que 6 décimos, né, gente? Que é a mesma coisa que 60 em 100, aqui trabalhando com as frações equivalentes, que é a mesma coisa que 60%, beleza? Já dava para aqui, né, já ter visto que isso é 60%, e 60% está ali na letra D de Destrava, beleza? Questão 9 era isso, bora para a próxima.